Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 36 a seguir. O epígrafe, o sermão continua, exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Sabemos que o dia e a hora da vinda de Cristo ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Hoje Jesus ele já sabe o dia que ele vai vir, porque ele está com o corpo glorificado. E quando ele veio a essa terra, quando ele falou para os seus discípulos que o dia e a hora ninguém sabe, e nem o Filho sabia, ele ocultou isso. E a Bíblia vai nos falar que ele esvaziou-se da sua glória quando ele veio à terra, quando ele estava em carne, quando o Verbo se fez carne. Mas hoje Jesus já sabe, porque lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, ele vai nos falar: eu e o Pai, nós somos um. E hoje ele sabe a vinda que ele vai vir, ele sabe o dia em que ele vai vir buscar a tua igreja. E o dia e nem a hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente Jesus e o Pai sabe o dia e a hora que vai vir arrebatar a tua igreja. Arrebatar a tua igreja. Vai ser como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. O povo naquela época, eles não queriam saber de fazer um jejum para quebrantar a carne. Só queriam estar sabendo de beber, de casar, todo mesmo dia que casavam, davam-se em casamento, não estou falando que é errado casar, não entenda mal. Mas assim era a vinda do Filho do Homem. Era os dias de Noé, melhor dizendo. E o povo bebiam, o povo se embriagava. Hoje não é diferente. Pessoas vão para os bares e passam a semana toda se embriagando com o vício da bebida. O vício da bebida só traz coisas ruins, só traz desgraça. O vício da bebida acaba com a família. O vício da bebida, você contrai um câncer, você contrai uma cirrose. E assim o vício da bebida acaba com o ser humano. E aquele povo naquela época de Noé, eles não temiam a Deus. E os únicos que temiam a Deus eram Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Somente eles entraram na arca com os animais. Meu irmão, nós temos que temer a Deus. Porque Jesus ele vai vir. Porque a Bíblia nos fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai vir, o dia e a hora ninguém sabe, mas sabemos que ele vai vir. E o que antecede a vinda de Cristo é a apostasia sobre a igreja. Podemos ver que o povo
eles estão apostatados da fé. Pessoas ficam nas redes sociais a noite toda, não tiram tempo para ir para o culto, não tiram tempo para orar, não tiram tempo para jejuar, não tiram tempo para ler a palavra. Nós temos que meditar nessas santas escrituras de dia e de noite. Eu preciso estar lendo mais a Bíblia Sagrada. E sabemos que quando Jesus vai acontecer, o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com trombeta de Deus, versículo 18. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Meu irmão, se você que é um cristão, que você morrer salvo, você vai encontrar com um parente, ou um amigo, ou um vizinho seu que morreu em Cristo na ressurreição do justo. E o barulho da trombeta, o ouvido da trombeta, somente o justo vai ouvir o ressoar da última trombeta. Esteja apercebido, meu irmão. Não brinque com Deus. Você que está no mundão, volta para a presença de Deus. Porque Jesus não sente prazer na morte do ímpio. E Jesus ele quer que você volte os seus atos, volte para os atos do Senhor, aceitando Ele como seu Salvador. O único Salvador da vossa alma é Cristo. A Bíblia nos fala que há um mediador entre o homem e Deus, o único mediador, que é Jesus Cristo, o justo. João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18, os que não creram no unigênito Filho de Deus estão julgados, mas os que creram não são julgados, porque creu no unigênito Filho de Deus. E esse Cristo que vai vir arrebatar a igreja é o mesmo Cristo que está escrito ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Esse Deus, ele fez tudo. Jesus, ele fez os seres viventes dessa terra, a terra, as águas. Deus fez tudo. E esse Jesus, ele vai vir. E quando ele vir arrebatar a igreja, ele vai pegar muitas pessoas desapercebidas. Vai pegar muitas pessoas que não estão vigiando. Por isso que Jesus vai vigiar e orar, hein? Porque o dia e a hora ninguém sabe. Nós temos que vigiar a todo momento e orar a todo momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Nós temos que orar sem cessar, nós temos que estar indo para os cultos. Nós temos que ser dizimista fiel. Não que por isso você vai se perder a sua salvação por você não devolver o dízimo, não entenda errado. Mas nós temos que devolver o dízimo com alegria, com gozo. Acredite que Jesus é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Acredite que Jesus ele veio salvar, buscar aqueles que se haviam perdido. Porque assim como foi nos dias de Noé, que o povo comiam, bebiam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E aqui no versículo 39, não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem, meu irmão, vai ser repentina, vai ser de repente.
Quando Jesus vier arrebatar a tua igreja, vai ser difícil para a pessoa ser salva. Se hoje está difícil você aceitar Jesus, na grande tribulação vai ser mais difícil. E se você morrer antes da grande tribulação, morrer sem salvação antes da grande tribulação, a porta da graça já fechou para você. E se você negar a Jesus aceitando o anticristo, a porta da graça já fechou para você. Que é a porta da arca, que simboliza a porta da graça. O povo está apostatado da fé. O povo não quer saber de buscar a presença de Deus. Assim, não, vou deixar para ir para o culto amanhã. Aí chega amanhã, não vai. Fala, quinta-feira eu vou, não vai. Domingo eu vou, não vai. E assim, quando pensa que não, já tem 3 meses que não vai no culto e já está apostatado na fé sem perceber. Porque o salmista Davi vai nos falar no Salmo 122. Alegrei-me quando me dissermos, vamos até a casa do Senhor. E quando a porta da graça estiver fechada, aí vai ser tarde. A Bíblia nos fala que vai chegar dias, na grande tribulação, vai chegar dias que haverá fome, não fome de pão, nem sede de água, mas sim fome de ouvir a palavra de Deus. Você que está afastado da presença de Deus, volta para a presença de Deus. Quem sabe você está tendo fome e sede da palavra de Deus. Enquanto você está com vida, você pode receber a Jesus como seu Salvador. Ele pode matar essa fome, essa sede que você sente de Jesus, mas depois que você morrer, depois que da grande tribulação, se você se aceitar o anticristo, aí já está tudo perdido. Mas eu recomendo, meu irmão, para você ir para Jesus, ir para Jesus agora, porque depois vai ser difícil, vai ser mais difícil. É difícil. De 100 pessoas, eu acredito que vai ser salvo na grande tribulação, uns 2, 1. Vai ser muito pouco em vista do que vai ser salvo na primeira ressurreição, no arrebatamento da igreja. Meu irmão, persevere com Cristo. Acredite que Jesus vai vir arrebatar a tua igreja. Às vezes você me fala, desde os tempos dos meus avós e dos meus bisavós, que Jesus fala de arrebatar a igreja e nunca vem. Se Jesus não vem arrebatar a igreja, é porque Ele está dando tempo de você se consertar, um parente seu, um amigo, consertar e ir para a presença de Deus e aceitar Ele como o caminho, a verdade e a vida. E aqui no versículo 41, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Muitas das vezes vai estar 2 pessoas na mesma casa. Vai ser levado um e deixado o outro. Ou vai ser levado os 2, ou vai ficar os 2, ou uma vai ficar, a outra vai subir. E Jesus ele vai pegar muitas pessoas desapercebidas, porque a vinda do Senhor vai ser como um ladrão de noite. A vinda do ladrão, ele não avisa o dia que ele vai minar, roubar uma casa. Assim vai ser a vinda do Senhor. Porque se o ladrão ele avisasse, falava, vou arrombar a tua casa, vou roubar a tua casa 2 horas da manhã, você ficava apercebido e não deixava o ladrão minar, roubar a tua casa. Mas fica apercebido, meu irmão. Fica todo momento apercebido. Porque quando Jesus tocar a trombeta, fala, eu vou para as mansões celestiais. Fala, tchau, tô indo. E vai para as mansões celestiais. Você que aceitou o Cristo como seu Salvador. Não deixe para amanhã para aceitar o Cristo como Salvador. Porque o amanhã não te pertence. Tá aí essas palavras que nós... O versículo que eu
que eu li aqui por último, né? Que eu li para vocês na primeira parte. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Amém? São essas palavras que o mais o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome do Senhor Jesus.